Pois bem, gente, olha só, hoje, quinta-feira, é Quinta do Direito aqui na nossa emissora, nosso programa, e eu recebo mais uma vez, com muito carinho, Dr. Décio Braga. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado. Muito bom te receber mais uma vez. Mais uma vez, uma satisfação minha estar aqui. Vamos tirar as dúvidas dos nossos trabalhadores? À disposição. Dos nossos empregadores com também, certeza, né? Com certeza. Vamos sentar, então? Obrigado. Porque o nosso assunto de hoje, gente, é assédio moral, tá bom? E eu quero convidar você a participar conosco. O nosso telefone é o 3349-1015. 3349-1015. Você pode ligar, participar com a gente, colocar a sua dúvida. O Dr. Décio está aqui pronto para esclarecer, né, Dr. Décio? Com certeza. Vamos procurar aí responder de acordo às perguntas formuladas. A gente fala advogado trabalhista, já pensa logo no trabalhador, mas o empregador também que estiver assistindo, quiser tirar suas dúvidas, também pode ligar, fica à vontade. Sempre é bom, né? Acho que ambas as partes devem estar bem cientes dos direitos, obrigações, deveres, enfim. É verdade. Doutor Décio, nosso assunto de hoje, assédio moral. É um assunto muito sério dentro do direito trabalhista. Sério e preocupante. Né? Vamos definir pra gente o que é o assédio moral? Olha, em palavras leigas, é toda a perseguição que o empregado sofre no ambiente de trabalho. Essa é a definição mais simplista que a gente pode determinar com relação ao assédio moral. Toda a perseguição que o empregado sofre dentro do ambiente de trabalho. Tá certo. Agora, a gente está falando de assédio moral, né? Vamos definir também assédio moral e a diferença de assédio sexual, acho que, né? Não, sim. Ou se um entra no outro. Não, perfeito. São distintos. Assédio moral é a humilhação, a perseguição, não é? É pessoal e com habitualidade. Ou seja, o empregador desfaz do empregado da frente de outras pessoas, faz com que esse empregado comece a ficar desesperado. Ou seja, nada que o empregado faz está bom para o empregador. Então, essa a gente fala que é descendente, né, de cima para baixo. Tem ascendente também, mas não de um empregado para o empregador. Às vezes, um grupo de empregados descontente para com o empregador ou com o seu chefe imediato, vai fazendo com que esse empregado superior seja desmotivado, seja mal visto, para que ele peça as contas, seja dispensado. E também nós temos na linha horizontal empregado contra empregado, ou seja, fazendo a caveira, fazendo as coisas erradas para que o empregado venha a ficar desmotivado, venha a ficar numa situação de penúria para o empregador, peça as contas, ou seja, dispensado. E já o assédio sexual, já diz o nome, são as benesses da carne, ou seja, pode ser o empregador geralmente em grau superior, ou seja, é o chefe, que quer sair com a pessoa, pode ser o homem, pode ser a mulher, e promete determinadas coisas que, se não cumpridas, obviamente ele vai ser mandado embora. Antigamente se tinha muita visão de que o assédio sexual era cometido do homem para com a mulher. Hoje em dia não tem mais isso, não, né? Teve até um filme, né, que era com Kirk Douglas, que a chefe imediata dele queria fazer sexo com ele. Acabou fazendo, depois ele desmascarou e ela que foi mandada embora. Tá certo. Olha só, a gente ouve falar de... Kirk Douglas não, Michael Douglas. Michael Douglas. Olha só, a gente observa essa questão do assédio moral e a gente tem muito essa visão de que é só como se fosse de uma ordem hierárquica, né? De cima para baixo. E o senhor está contando para nós Pode, isso acontece demais. Isso acontece demais. Os recursos são os mesmos para todos os lados, seja de empregado para empregado, funcionário, chefe? O empregado que se sente prejudicado é aquele empregado que, no decorrer do período, ele é maltratado, ele é humilhado, ele é xingado, passam a ele informações de um horário de uma reunião, que na realidade, quando ele chega à reunião, a reunião já aconteceu. Dão informações para ele não completas e quando ele vai passar para o superior hierárquico, essas informações de fato estão contraditórias com aquilo que o empregador ou o superior hierárquico tem. Então, quer dizer, aquele empregado vai começando a ficar marginalizado. Aquele empregado vai ficando desmotivado. E aí nós temos duas vias. Ele pode ficar doente, que aí fica com depressão, desmotivado. Há casos até que a pessoa quer cometer suicídio. E outros sabem que estão sendo lesados, procuram o empregador, mas mesmo assim não tem o amparo do empregador. E aí acaba saindo da empresa, recorrendo ao juízo do trabalho, através de uma reclamação trabalhista, onde ele vai fazer a prova
do dano contra ele cometido, que é a respeito da humilhação, dos xingamentos, enfim, de uma série de atos perpetrados pelo chefe, ou às vezes pelo empregado inferior no grupo, ou às vezes de empregado para empregado. Ele vai ter de contar a história e vai ter de provar esse juízo. Em provando, o juiz de primeiro grau vai determinar uma pena, né, pecuniária, em valores que pode ser de R$ 1.000 a R$ 1.000.000, não tem uma fórmula mágica para o magistrado chegar a esse valor, vai depender muito da gravidade. E aí vai ser a pessoa, no caso a empresa, vai apenar. Porque na realidade, a empresa ela tem de dar um ambiente seguro, um ambiente salubre, um ambiente bom para todos os empregados. Então, na realidade, quem é o apenado, às vezes não é o empregado que cometeu o ato, mas sim a empresa que deixou de coibir o ato. Né? Em geral, essas pessoas que perseguem, que maltratam, que humilham, são pessoas que não têm ética, que não têm moral, são pessoas tristes, são pessoas narcisistas, são pessoas despreparadas para o cargo de chefia ou para qualquer cargo. Querem prejudicar pelo simples fato de ver a pessoa magoada, de ver a pessoa chateada, de ver a pessoa derrotada. Para chegar nesse grau tão alto assim, ou até mesmo de agressão, já, a gente sabe, tem casos, né? Olha, eu posso lhe contar um caso comigo. Eu já fui assediado moralmente. Eu não vou dizer aqui os nomes por educação, né? Bem que eu gostaria. Eu era funcionário público e determinada vez, como advogado, eu efetivava determinado trabalho. E era subordinado a determinada chefia de determinada pessoa. E aí eu fazia o trabalho. E às vezes eu colocava, asseverava. O que é asseverar? É afirmar, é aduzir, né? E ele riscava. Asseverar não, eu quero que coloque aduz. Aí eu colocava aduz, não, é asseverar. Eu colocava asseverar, ele colocava afirmar. Moral da história. Eu tinha dois caminhos a trilhar. A primeira, partir para a agressão física, que eu acredito que não seja o melhor caminho, porque você perde todos os seus direitos. Jamais você pode partir para a agressão física, mas passou pela minha cabeça. A segunda, comunicar à chefia superior. Não resolveu. Pedir exoneração do cargo. É isso. Então você vê que as coisas acontecem, isso aconteceu comigo. Eu sei o que é um assédio moral. E hoje eu advogo para reclamantes, para empregados que foram assediados moralmente, para ver se na justiça essas más pessoas são punidas. Sabe que esse seu caso que o senhor está contando agora, me lembra de uma amiga minha que voltou para Campo Grande do interior do estado justamente por isso. Mas o assédio que ela sofria era das próprias colegas. Ela era chefe de um setor... Pois é, ela era chefe de um setor numa prefeitura aqui do interior. E, assim, ela é concursada e tudo mais, né? Ela pediu, por enquanto, um afastamento, né? Mas, assim, ela é concursada. E aí ela chamou alguém para uma equipe dela. E essa pessoa que ela chamou para a equipe disse que ela não sabia quem ela estava chamando para a equipe. Ou seja, a pessoa já não tem uma boa índole, né? E aí acabou passando a perna e fez que a pessoa pediu um afastamento. Há casos, especialmente em banco, em empresas grandes, onde a competição é muito grande, onde as metas são muito grandes. E o que acontece? Um quer derrubar o outro para ganhar o cargo do outro. Eu tenho clientes do meu escritório que não conseguem passar na frente do seu empregador, na frente do seu empregador do local. Começa a chorar copiosamente. E aí, os psicólogos, né, em estudos profundos, chegaram à conclusão que nós temos a síndrome de Burnout, que não seria a depressão, tem a síndrome do pânico, a pessoa fica em estado de pânico, só de lembrar que vai voltar ao trabalho. E hoje é caso de afastamento do trabalho através do INSS, para você ver a gravidade que está ocorrendo hoje com os empregados que são assediados dentro do seu trabalho, com metas injustas, com rigores excessivos, com jornada de trabalho extenuante. Levam o empregado, ele começa a trabalhar, é novo, e ao passar do tempo, porque o assédio moral, ele não é uma vez só, ele é perpetuado, ele vai minando a pessoa. E chega um ponto que essa pessoa ou perde as contas, que é o que o assediante quer, ou ela fica doente e depois ela acaba sendo mandada embora. Isso é o que acontece, infelizmente. O duro é que tem gente, muitas vezes, a própria pessoa que assedia, ela acha que não, né? Que ela não está fazendo isso. Tem pessoas que acham que não, que eu tô cobrando só, eu tô só exigindo o meu lado.
Essa sua assertiva é muito inteligente, porque a pessoa que é assediada, o primeiro ponto é que ela pensa que ela é culpada. Se estão me cobrando a mais é porque eu não estou fazendo o meu serviço corretamente. Daí que dá o problema da depressão, daí que a pessoa fica angustiada, daí que a pessoa perde o sono, dá palpitação. Enfim, ela começa a ficar doente e acaba indo para o médico, psicólogo, psiquiatra, e às vezes pode até voltar para o serviço. E quando volta e é liberado pelo INSS, em pouco tempo ela é dispensada. E dificilmente conseguirá outro emprego, porque ela dificilmente vai passar no exame médico. Então, quer dizer, a pessoa sofre uma hostilização dentro do empregado, de tal forma que o psique dela fica comprometido. Logo, ela não vai conseguir outro emprego. Meu Deus, é muito grave mesmo. O senhor falando... Eu tenho diversas ações nesse sentido. Tenho tido êxito, mas é muito difícil você fazer a prova. Você tem de fazer uma bela inicial, você tem de fazer prova testemunhal e o que vai te salvar será a prova pericial, que é através de um psiquiatra, de um médico, que vai analisar a extensão do dano causado em desfavor do empregado. Mas é muito difícil. Nós vamos dar uma pausa e no próximo bloco eu quero que o senhor fale um pouquinho mais sobre essa questão, né? Como é que nós vamos provar isso, né? Ah, com certeza. Mas a gente vai conversar sobre isso daqui a pouquinho. Gente, agora, antes da gente chamar o intervalo, eu quero que você confira comigo a previsão do tempo para esse dia, o restante do dia, hoje para amanhã de manhã também, já que ficou mais calorzinho, né, doutor Décio? Graças a Deus. Vamos ver então como é que fica? Hoje a nossa capital amanheceu com céu claro e fica parcialmente nublado à tarde e à noite. A mínima é de 15 e máxima de 28 graus. A umidade tem mínima de 35%. Para amanhã de manhã, o dia começa com sol e tem mínima de 19 graus. Pois é, gente, amanhã mais calor, mas diz que no final de semana vai ficar frio, né? Vamos ver, amanhã a gente conta pra vocês como é que vai ficar o final de semana, tá bom? Ó, nós vamos pra um rápido intervalo aqui, a gente vai tomar uma água, bater mais um papinho aqui, e você é convidado a participar conosco no 3349-1015, tá bom? A gente espera você. Se quiser contar, de repente, né, um testemunho seu aí, pode ligar pra nós também, 3349-1015, a gente já volta.